Nessa videoaula, nós faremos a correção da nossa última atividade, abordando as medidas de tendência central, bem como as medidas de dispersão em dados agrupados. A primeira questão. O histograma ao lado mostra a distribuição de gastos com guloseimas registrada em uma barraca instalada na saída de uma estação de metrô. Então, você tem aí o percentual gasto, em função do valor gasto em reais, isso, claro, agrupado em classes. Cada classe, como a gente pode perceber, cada classe tem uma amplitude de R$2. Bem, por falha de impressão, não aparecem no histograma as frequências relativas aos intervalos de R$3 a R$5 e de R$5 a R$7. Sabe-se, entretanto, que a média de gastos é de R$ 2,80. O item A pede: determine os valores relativos às frequências que não aparecem no gráfico. Bem, primeira coisa que a gente vai fazer, como nós temos aí dados agrupados em classes, é a gente trabalhar com o valor intermediário de cada classe. Então, a classe de 1 a 3, o valor intermediário, o seu representante é 2. A classe de 3 a 5 tem como representante 4 e a classe de 5 a 7 tem como representante o 6. Vamos também considerar x e y, respectivamente, as frequências que estão faltando. Então, o x vai ser a frequência da classe de 3 a R$5 e o y será a frequência da classe de 5 a R$7. Bem, como nós sabemos que a soma dessas frequências é 100%, então, se a gente pegar os 72% da classe de 1 a 3, mais o x da classe de 3 a 5, mais o y da classe de 5 a 7, isso tem que dar 100%. Desse modo, então, nós vamos ter que x mais y é 100 menos 72, portanto, x mais y é igual a 28. Ou seja, dá para a gente isolar o y, por exemplo, poderia isolar qualquer letra, isolei o y. Então, isolando o y, eu posso dizer que y é igual a 28 menos o x. A partir daí, eu vou também lembrar que a média de gastos ela é de R$ 2,80. Então, como nós temos dados agrupados em intervalos, agrupados em classe, essa média ela é a média ponderada. Então, você vai pegar que a média ponderada é o valor, é o termo intermediário de cada classe, multiplicado pela frequência de cada classe, somado e dividido pela soma das frequências. Então, substituindo, a média é 2,80, o x1 é 2, que é o representante da classe de 1 até 3, a frequência dele é 72%, mais o x2, o representante é 4, vezes a frequência dele, que é x%, mais o x3, que é 6, vezes a sua frequência, que é y, tudo isso sobre 72 mais x mais y. Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 2 vezes 72 dá 144, mais 4 vezes x dá 4x, mais 6 vezes y dá 6y, sobre a soma das frequências, que é 100. Faça agora produto dos meios pelos extremos. Então, 74 mais 4x mais 6y é igual a 280, que é o valor de 2,8 vezes 100. Vou agora tentar isolar alguma letra. Para isso, eu jogo o 144 para o outro lado subtraindo. Então, fica 4x mais 6y é igual a 280 menos 144, que dá 136. Bem, o passo seguinte é a gente simplificar tudo por 2. Ao simplificar tudo por 2, a gente obtém que 2x mais 3y é igual a 68. Bem, se 2x mais 3y é igual a 68, como nós já sabemos que o y é 28 menos x, a gente pode então pegar a última equação e substituir o y por 28 menos x. Então vai ficar 2x mais 3 vezes, entre parênteses, 28 menos x, igual a 68. Resolvendo então, eu vou repetir o 2x mais 3 vezes 28, vai dar então 84, menos 3 vezes x dá 3x, igual a 68. Faça a letra de um lado e número do outro. Resolvendo então, nós temos que menos x é igual a 68 menos 84, que dá menos 16. Desse modo, trocando o sinal de todo mundo, x é igual a 16%.
Bem, se o x é 16%, lembrando que o y ele é 28 menos x, então o y vai ficar 28 menos 16, o que quer dizer então que o y é igual a 12%. Desse modo, então, as duas frequências que estavam faltando, a frequência da classe de 3 até 5, que é o x, vale 16%, e a frequência da classe de 5 até 7, que é o y, vale 12%. O item B. Qual é a variância correspondente? Bem, vamos então pegar a fórmula da variância. Nós já sabemos que a média ela é 2,80, então não há mais a necessidade de calcular a média. É só tomar a fórmula da variância e substituir os valores. Tá? Então a fórmula da variância, como nós conhecemos, lembrando que para dados agrupados em classe, quando eu pego x menos a média ao quadrado, eu vou multiplicar pela frequência daquela classe. Por isso tem o N1, o N2 e o N3, multiplicando o valor que está entre parênteses. Vamos lá então. Eu pego o x1, que é 2, menos a média, que é 2,8, ao quadrado, multiplicado pela sua frequência, que é de 72%, mais o x2, que é 4, menos a média ao quadrado, multiplicado pela frequência, que no caso o x é 16%, mais o x3, que é 6, menos a média ao quadrado, multiplicado pela frequência, que é 12%. Tudo isso sobre a soma das frequências, 72 mais 16 mais 12. Bem, no primeiro parêntese nós temos menos 0,8 ao quadrado vezes 72, mais, no segundo parêntese vai dar 1,2 ao quadrado vezes 16, mais no terceiro parêntese vai dar 3,2 ao quadrado vezes 12. Tudo isso sobre a soma das frequências. Eu resolvo agora os quadrados, obtenho esses valores, o restante eu só repetir. Após resolver os quadrados, eu vou então multiplicar o que nós temos no numerador, obtenho esses valores, repito o restante. Agora eu somo o que tem no numerador, vai dar 192, e a soma das frequências dá 100. 192 dividido para 100 dá 1,92. Desse modo, então, a gente observa que a variância desses valores é de 1,92. A segunda questão. O gráfico seguinte mostra a distribuição dos espectadores de cinema segundo faixas etárias na Grande São Paulo. Então, nós temos um gráfico de pizza, onde nós temos o percentual de cada faixa etária que vai ao cinema. O item A pede, admitindo que a classe de menor frequência tenha seus valores na faixa de 50 a 59 anos, determine a idade média dos espectadores desse cinema. Então, primeiro vamos perceber que a idade de menor frequência é a idade que tem a frequência de 4%. Ou seja, é na verdade a faixa etária que vai de 50 anos ou mais. Como a questão pede para eu admitir que essa faixa etária seja de 50 a 59 anos, então nós vamos considerar essa classe no intervalo compreendendo de 50 a 59. Bem, o tempo médio de cada classe, ele vai ser então, o termo médio, na verdade, de cada classe, ele vai assumir os seguintes valores. O termo médio que vai aí de 10 a 19 anos, é 14,5. O termo médio de 19 a 20, na verdade de 20 a 29 anos, é 24,5. O termo médio de 30 a 39 anos, 34,5. O termo médio de 40 a 49 anos, 44,5. E o termo médio de 50 a 59 anos, 54,5. Bem, tendo o termo médio de cada classe, como a questão pergunta a idade média dos espectadores, nós vamos ter que calcular a média, que como nós já sabemos é média ponderada. Então eu vou pegar cada termo médio de cada classe, multiplicado pela frequência de cada classe, soma e divide pela soma das frequências. Então vamos lá, observe que eu peguei cada termo médio vezes a sua frequência em percentual. Por exemplo, o intervalo de 10 a 19, ele tem termo médio 14,5, vezes a sua frequência, que é 32%. O intervalo de 20 a 29 anos tem termo médio 24,5, vezes a sua frequência, que é 39 anos, 39% na verdade, e assim por diante. Então, cada termo médio vezes o seu percentual, soma tudo e divide pela soma dos percentuais. Agora que eu vou no numerador
fazer os produtos que tem que resolver, fiz aí os produtos, obtive esses valores, repeti o denominador. Somando o que nós temos no numerador, dá 2.570, dividido para a soma do denominador, que dá 100%. Feita a divisão, nós temos então uma média de 25,7 anos. Ou seja, a média dos telespectadores desse cinema, a idade média é de 25,7 anos. O item B, faça o cálculo da média, supondo que os valores da classe de menor frequência, que é a classe acima de 50 anos, né? Essa classe ela pertence ao intervalo de 50 a 65. Vamos lá então. Bem, nestes casos nós teríamos esses valores intermediários. Você perceberia, por exemplo, que do x1 até o x4 não mudaria nada, porque nós temos o mesmo intervalo. Agora, o x5, eu deixo de usar o intervalo de 50 a 59 e vou usar o intervalo de 50 a 65. Utilizando o intervalo de 50 a 65, nós vamos ter, então, como valor médio desse intervalo, 57,5. Então, é isso que vai mudar em relação ao cálculo anterior. O x5 ele será 57,5. Todos os demais valores continuam como já estavam antes. Então, você pega a fórmula da média aritmética ponderada. A partir daí, nós vamos substituir os valores. Lembrando que eu repito quase tudo do cálculo anterior. Apenas o x5 ele vai valer 57,5, como a gente pode perceber. Eu vou então agora fazer os produtos que temos no numerador e repetir o que tem no denominador. A soma no numerador dá 2.582, dividido por 100, que é a soma no denominador. Quando a gente dividir, nós temos então a média 25,82 anos. Então, com isso, se eu assumir que a classe de menor frequência ela vai atingir o intervalo de 50 a 65 anos, então nós teremos a média dos espectadores um pouco mais elevada, essa média de 25,82 anos. A terceira questão da Unifor. Um instrumento para analisar as condições de vida de um país são os gráficos de mortalidade. O gráfico abaixo apresenta a frequência relativa de morte no ano de 1998, isso distribuída por faixa etária e reflete a situação de um país bastante pobre. Bem, baseado no gráfico acima, é verdade que aí nós temos 5 afirmações para a gente dizer qual das 5 afirmações é verdadeira. Bem, essa questão nós vamos avaliar item a item, certo? O que nós vamos fazer? A gente vai analisar detalhadamente o gráfico e vai descartar ou não determinado item. Por exemplo, o item A ele fala que cerca de 30% das mortes atingiu crianças com até 10 anos de idade. Se você observar o gráfico, você vai perceber que no intervalo de 0 a 10 anos, nós temos um percentual de mortes realmente de 30%. Desse modo, então, a gente percebe que o item A ele é o item verdadeiro. Ok, mas aí vem a dúvida, e por que os demais itens eles são falsos? Bem, para a gente saber por que os demais itens são falsos, vamos então avaliar um a um oralmente. O item B, o número de mortes aumenta com o aumento da idade. Se você perceber, isso não é verdade porque o número de mortes, por exemplo, ele cai do intervalo de 0 a 10 para o intervalo de 10 a 20. Então isso quer dizer que o número de mortes não aumenta com a idade. O item C diz que mais de 50% da população morre após os 50 anos. Se vocês olharem, após os 50 anos, nós temos então cerca de 32%, mais ou menos isso, né? 32% de 50 a 60 e algo em torno aí de uns 2%, 2,5% de 60 a 70. Então isso daria no máximo 35%, não dá 50% como a questão fala. O item D diz que dentre as pessoas com mais de 60 anos, poucas morrem e a maioria sobrevive. Isso não é verdade, porque o que a gente pode observar pelo gráfico é que cerca de 2,5% das mortes acontecem entre pessoas com 60 a 70 anos. 2,5% das mortes do total de pessoas. Isso não me permite fazer nenhuma conclusão acerca das pessoas com 60 anos ou mais.
Se eu comparar as pessoas com 60 anos ou mais, não dá para eu dizer que esses 2,5% é pouco dentre essas pessoas. Eu sei que é pouco dentro do total de habitantes, mas entre as pessoas com 60 anos ou mais, não dá para eu afirmar. Por isso que o item D é falso. E o item E, a maior quantidade de mortes referiu-se a pessoas com idade acima de 70 anos. Isso é mentira, porque a idade acima de 70 anos, nós nem sabemos se tem algum morto, porque o gráfico ele não aborda esse intervalo acima dos 70 anos. Então a única afirmação verdadeira, como eu já havia cravado, é o item A. A questão 4, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. No curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é dada pelo gráfico ao lado. Então nós temos um gráfico que mostra aí idades de 14, 15, 16, 17 e 18 anos. Nós temos então o número de alunos nesse curso de informática dividido entre meninas e meninos. As meninas estão em vermelho, os meninos estão em verde. Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar que... Então, novamente, nós temos aí 5 itens, 5 afirmações sobre o gráfico e cabe a nós dizer qual é a verdadeira. E, claro, rechaçar a que é falsa. Vamos lá, então. Vamos avaliar item a item para a gente perceber o que é verdadeiro e o que é falso. O item A, ele diz que o número de meninas com no máximo 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de idades. Bem, no máximo 16 anos quer dizer com 14, 15 ou 16 anos. Se nós somarmos as meninas com 14, 15 e 16 anos, nós vamos ter então 4 meninas com até 16 anos, porque é uma menina com 14, 2 meninas com 15 e uma menina com 16. E nós temos 7 meninos nesse mesmo intervalo, porque são 2 meninos com 14, 1 com 15 e 4 com 16. Isso mostra que o item A é falso, que a quantidade de meninas com até 16 anos ela não é maior do que a quantidade de meninos. Beleza, então vamos lá. O item B, ele fala que o número total de alunos é 19. Bem, se nós somarmos todos os alunos aí desse curso, a gente vai perceber que temos um total de 10 meninas. Você vai somar a quantidade de meninas com cada idade. Lembrando aí que nós temos, além das 4 meninas que nós já havíamos contado com até 16 anos, nós temos mais 3 meninas com 17 anos e 3 meninas com 18 anos. Então isso me faz ter um total de 10 meninas. E nós temos também 11 meninos, porque além dos 7 que nós já contamos, nós temos 2 meninos com 17 e 2 meninos com 18. Então, se nós temos 10 meninas e 11 meninos, nós temos um total de 21 alunos, e não 19 como o item B fala. Desse modo, o item B também é falso. O item C diz que a média de idade das meninas é de 15 anos. Vamos lá então. Você vai pegar então e calcular a média aritmética da idade das meninas, lembrando que é média aritmética ponderada, porque cada idade tem uma determinada frequência. Bem, o x1 vai ser a quantidade de meninos com 14 anos, né? Na verdade a idade de 14 anos. Nós temos uma menina com 14 anos, então 14 vezes 1. Nós temos 2 meninas com 15, então 15 vezes 2. Uma menina com 16, então 16 vezes 1. 3 meninas com 17, então 17 vezes 3. E 3 meninas com 18, então 18 vezes 3. Dividido pela soma do total de meninas, que seria 1 mais 2 mais 1 mais 3 mais 3. Resolvi os produtos em cima. Agora eu vou resolver a soma em cima, dá 165. A soma embaixo dá 10, já que são 10 meninas. 165 dividido para 10 dá 16,5. Então, com isso, a gente percebe que a média de idade das meninas é de 16 anos e meio e não de 15 anos, como fala o item C. Com isso, então, o item C é falso também. O item D. O número de meninos é igual ao número de meninas. Pelo que a gente já fez no item B, nós já sabemos que temos 10 meninas e 11 meninos. Então, desse modo, a gente já percebe que o item D é falso, porque nós não temos o mesmo tanto de meninas e de meninos.
Bem, sobrou para ser o correto o item E. Vamos ver por que o item E é correto. Ele diz que o número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas nesse mesmo intervalo. Vamos lembrar primeiro que idade maior do que 15 anos é a idade de 16, 17 ou 18. Se nós contarmos, a gente vai ver que nós temos 8 meninos com 16, 17 ou 18 anos. Porque são 4 meninos com 16, 2 com 17 e 2 com 18. E temos 7 meninas nesse mesmo intervalo, que são uma menina com 16, 3 com 17 e 3 com 18. Então, realmente, a gente pode perceber que a quantidade de meninos acima dos 15 anos é maior do que a quantidade de meninos nesse mesmo intervalo. Então, o item E é o único verdadeiro e, portanto, a resposta correta é a resposta E. A quinta questão da Universidade Estadual de Uberlândia, Minas Gerais. Uma equipe de futebol realizou um levantamento dos pesos dos seus atletas, dos seus 40 atletas, e chegou à distribuição de frequência dada pela tabela a seguir, cujo histograma correspondente é visto ao lado. Então, nós temos na tabela os pesos agrupados em intervalo com amplitude de 4 kg, começa aí de 60 a 64 e termina de 84 a 89 kg. E, claro, nós temos a frequência relativa a cada uma dessas classes. E ao lado nós temos o histograma, que ele vai simplesmente traduzir em termos gráficos, né, o que está sendo representado pela tabela. Os mesmos intervalos com as mesmas frequências. Bem, com base nesses dados, pode-se afirmar que o valor da mediana dos pesos é igual a quanto? Então, nós queremos a mediana de um conjunto de dados agrupados em classe. Primeiro, vamos perceber como são 40 atletas. A mediana de uma quantidade par, 40 é par, você vai pegar os valores do meio e tirar a média deles. Os valores do meio são o 20º e o 21º atletas. Então você vai pegar o peso do 20º, o peso do 21º e calcular a média desses pesos. Bem, mas para isso, nós temos que primeiro encontrar em qual intervalo se encontra o 20º e o 21º atleta. Vamos perceber então. Nós temos 2 atletas de 60 a 64, mais 5 atletas de 64 a 68, então até aí nós já temos 7 atletas, mais 10 atletas de 68 a 72, ou seja, 17 atletas. Não chegamos ainda no 20º. Como agora vem 12 atletas de 72 a 76, isso quer dizer então que 17 mais 12 vai dar 29. Ou seja, do 18º ao 29º atleta, eles estão no intervalo de 72 a 76. Se é do 18º ao 29º, então o 20º e o 21º atletas, eles estão nesse intervalo de 72 a 76. E esse intervalo de 72 a 76, vamos lembrar que dados agrupados eu trabalho com seu valor médio, então esse intervalo possui como valor médio o 74. Então, nós vamos atribuir que o atleta, na posição 20ª, ele pesa 74 quilos e o 21º também. Desse modo, então, a mediana é a média do 20º e do 21º. O 20º, 74 quilos, que é o seu valor médio. O 21º também, soma e divide para 2. A soma vai dar 148 kg, que ao ser dividido por 2, nós temos, então, 74 kg. Então, a mediana dos pesos desses atletas é 74 kg e o item correto é o item C. A sexta questão, da UFLA Minas Gerais. A idade de uma árvore pode ser avaliada pela medida do diâmetro de seu tronco. A construção de diagramas indicando a distribuição em intervalos de classe para o diâmetro é uma forma de analisar a estrutura etária de uma população de árvores. O gráfico a seguir mostra a distribuição das classes de diâmetro para a espécie arbórea Xilófia aromática. Bem, nós temos então aí um histograma que mostra então a quantidade de árvores de acordo com a classe do diâmetro do seu tronco em centímetro. Nós temos, você pode observar que nós temos essas classes agrupadas em intervalos de amplitude 2 centímetros,
começa de 2 a 4 e vai até o intervalo de 12 a 14. Lembrando que o intervalo de 0 a 2 centímetros e o intervalo de 14 a 16 centímetros, ele não possui frequência nenhuma, na verdade ele possui frequência zero, e por isso esses intervalos podem ser desconsiderados no meu cálculo. Vamos lá então. Considerando esses dados, quantas árvores possuem troncos com diâmetros não inferiores a 8 centímetros? Pessoal, vamos lembrar que algo não inferior a 8 centímetros, na verdade, então, é algo que tenha um diâmetro 8 ou mais. Um valor que seja 8 ou que seja mais do que 8, ele não é inferior a 8, ele não está abaixo de 8. Então, me interessa, então, aí no nosso diagrama, né? Me interessa, no nosso histograma, vai me interessar as árvores que têm diâmetro 8 ou mais. Beleza. Se a gente for contar essas árvores, você vai perceber que nós temos 8 árvores com diâmetro de 8 a 10, mais 4 árvores com diâmetro de 10 a 12 e com mais 6 árvores com diâmetro de 12 a 14. Com isso, então, a gente pode perceber que a quantidade total de árvores com diâmetro 8 ou mais é a soma 8 mais 4 mais 6, que dá, então, 18 árvores. Portanto, então, nós temos 18 árvores com diâmetros não inferiores a 8 centímetros e a resposta correta é o item D. Dessa forma, eu finalizo a correção dessa atividade e, com ela, a gente finaliza o nosso estudo de estatística.